Preciso esquecer o pecado. Meu corpo envelheceu. Chego pesado demais, a soleira do que é teu. Devo-te a voz, que esbanjei, a tua palavra que perdi. Queima-me de novo os lábios, antes que me aproxime de ti. Este é um dos trechos do poeta Oscar Bertoldo, um dos membros desta obra, que chega aos seus 50 anos, Matrícula. E nós temos aqui dois poetas remanescentes dessa geração, que nos brindam com a sua presença, e junto também a professora que organizou uma edição comemorativa nos 40 anos dessa obra do Matrícula. Vamos especificar melhor, grupo de estudantes de filosofia, lá em meados de 1967, que se uniram para produzir digamos assim, uma incipiente antologia poética. Direto, então, do estúdio da TV Câmara, do nosso canal 16 da NET, estão conosco os professores e escritores José Clemente Pozenato, membro do Grupo Reunião e que participou do Matrícula 1, a professora Cleudes Piazza, que organizou a edição comemorativa dos 40 anos, e o professor Jaime Paviani, também membro daquela primeira geração lá do Matrícula 1. É uma honra tê-los conosco, mesmo o Café com Letras com formato um pouco diferente, para comemorar esse marco histórico na literatura caxiense. Professor José Clemente. Na realidade, são 50 anos, né, de caminhada que a gente inicia com Matrícula. E esse título, que acabou migrando depois para nome do grupo, o grupo se chamava Reunião. Exatamente. E hoje ele é reconhecido, né, em toda a história da literatura rio-grandense, brasileira, como o grupo Matrícula. O nome Matrícula nasceu de uma sugestão do poeta Oscar Bertoldo, que diz que é uma palavra com muitos sentidos que ajudaria um leitor a entender o que nós pretendíamos. Matrícula no sentido de registro, vamos registrar o nosso nome, não é no livro da poesia. Mas matrícula significa também aquele embrião de uma planta que vai crescer depois. E matrícula remete também à mater, né, a mãe que é toda a cultura, né, que a gente vive, etc., que é a que gera em nós a poesia. Então esse é o sentido, né, A professora Cleudes Piazza fica ao meio aí dos nossos grandes poetas lá do Grupo Reunião, até para fazer a costura, digamos assim, e dessa espécie também de mediadora, me ajudar de forma mais qualificada na condução do nosso bate-papo. Professora, uma honra tê-la conosco. Muito obrigada. O clima literário da década de 60 era um clima de entusiasmo, de curiosidade e de parceria para um grupo pequeno, mas de linhagem intelectual não conhecida ainda na nossa terra. E nós temos aqui a propósito uma edição dupla, então, para que as pessoas compreendam. A versão em facsímile é exatamente como foi escrita à época. Então os poemas estão aqui agrupados, inclusive com alguns vão ler e vão dizer o seguinte: mas tem erro de português? Não, nos anos 60 daqui a pouco tinha a trema no U, determinada palavra, uma letra dupla. Enfim, está aqui reproduzido inclusive com as regras de ortografia da época. Então temos todos os poemas aqui pela Edux, digamos assim, numa caixinha, e depois a edição comemorativa de 10 anos atrás, aí organizada pela professora Cleudes Piazza. E aí ela tem um caráter mais ensaístico. Muitos autores aqui se predispuseram a fazer diversas abordagens, resquícios biográficos, poemas inéditos dos escritores da época. Então é com essa dupla, com esses dois livros que nós vamos tocando o programa. Professor Jaime Paviani, lhe cumprimento e peço que o senhor também
Tente situar aqui, quem nos acompanha, o que era realmente o Grupo Reunião que originou as edições contínuas do Matrícula. Eu acho interessante que a gente esteja, embora 2 dos nossos colegas já tenham falecido, né? É interessante que a gente se reúna hoje, depois de 50 anos, para comemorar o início de uma trajetória, porque todos os 5 que participaram depois tiveram outras produções. O Pozenato, por exemplo, se tornou um grande romancista. O Oscar Bertoldo deixou quase, eu mesmo contei, quase 40 cadernos com seus poemas, às vezes reescritos 2, 3 vezes. Não publicados esses 40 cadernos? Não publicados, ainda não publicados. E o Delmino, que participou com apenas com uma produção diminuta, depois também publicou diversas obras. O Ari Trentin também publicou obras. E todos nós, com Matrícula, damos início a uma caminhada. Uma caminhada não só literária, mas também profissional, no sentido de produzirmos outros textos ligados à literatura ou a outra área do conhecimento. O Delmino Gritti tem uma peculiaridade, ele ainda era estudante de filosofia naquela oportunidade, sendo que os outros autores já estavam na docência, né? Ele na realidade, era livreiro, né? Uhum. E aqui ele é apresentado como acadêmico. Né? Como acadêmico, eram as duas coisas, né? Mas ele se dedicou a vida toda à livraria, de tal maneira que ele, um dos organizadores, ele ajudou a ir buscar a gráfica para nós publicarmos, enfim, o primeiro volume, né? Fala, professora. Não, queria dizer o seguinte, que na medida em que esses estudiosos vêm de uma instituição na qual eles estudam, inclusive o latim, não é? Se transformam em intelectuais como eu disse antes, de linhagem. Por quê? Porque eles sabem mais do que o pessoal sabe naquela década. Uhum. Né? E o alento que esse pequeno grupo dá para nós, estudantes, é muito grande. Eu, pessoalmente, participei do primeiro grupo de estudantes não universitários ainda. Estudei línguas estrangeiras, né? Uhum. Todos os dias, uma língua. Vinha um professor da Itália para ensinar italiano. O francês, um francês da França e uma professora de espanhol da Espanha. Nessa reprodução facsímile aqui do Matrícula 1, o caderno 2 se dedica a uma breve coletânea poética do professor José Clemente Pozenato, e nós estamos falando de 1967. Eu fiquei encantado, professor. O senhor começa aqui de forma arrebatadora, para que as pessoas entendam. O professor Pozenato pega clássicos da literatura e, digamos assim, adapta ao seu contexto de produção poética. Esaú e Jacó é o primeiro, depois tem Mote e Golosa, a partir de Gil Vicente, e aqui Drummond e por aí afora. São clássicos da literatura que o professor adapta à sua própria perspectiva poética. Esaú e Jacó é aquela história, aquele romance do Machado de Assis, em que do Pedro do Paulo, um era republicano, estudava direito, o outro era monarquista, estudava medicina, e aí eles passam rivalizando, e inclusive disputam a paixão de uma mulher, só que ela morre antes de escolher com quem ficaria.
E aí esse conflito lá da alegoria da obra do Machado de Assis inspira o professor, e eu vou ler um trecho aqui. Tenho 2 poemas atravessados no ventre em litígio e tropelias. Porfiando por nascer. Esaú, falando da desesperança da vida. Cansaço e necessidade de lentilhas. Jacó, ardendo por lutar contra o anjo. Subir escadas e sonhar com descendências inumeráveis. 2 poemas lutam dentro de mim, tentando suplantar-se. Não tenho poder de escolha, deixar que entre eles se decidam, o mais forte ou o mais hábil vença. Não dou primogenituras, não sou dono de rebanhos. Eles os busquem a seu gosto, com a sua bravura ou picardia. Limito-me a esperar minha hora, a hora difícil em que se deseja o filho e se teme o monstro. Ou seja, professor José Clemente Pozenato, o desespero aqui do processo criativo que o senhor se entrega e não sabe exatamente o que surgirá. Esse último verso retrata bem qual é o tipo de sensação de quem produz, né? Cria um texto literário. Ele espera um filho, mas pode sair um monstro. Pode né? ser. E então a expectativa, né, de quem produz seja um poema, seja um conto, um romance, é de ver como um leitor que tomar na mão esse texto, vai receber o texto. Em última análise, o leitor é que vai definir se o que está sendo produzido é ou não é um monstro. Né? E professor Pozenato, ainda quando o senhor fala ali a dubiedade dentro de mim, se nós formos ver, o Esaú e Jacó, no caso Pedro e Paulo, são irmãos gêmeos. E aí da história eles brigavam já desde a barriga da mãe. Então, quer dizer, o processo criativo já na sua origem ele é conturbado. Vocês ficam muito na expectativa de fato pela crítica literária? Não, pela crítica não. Eu sou que nem o Mário Quintana, né? A gente não deve dar muita atenção para a crítica, né? Porque normalmente o crítico já vem com determinada perspectiva e olha só naquela direção. Né? Tanto que os meus textos, romances principalmente, antes de publicar, eu dou para leitor comum ler, não para crítico literário. Né? Mas a expectativa por parte do leitor, sim, para mim é importante, porque o leitor é que completa a obra, né? Tenho essa visão. Não é? Sim, e o professor Jaime Paviani, eu também separei aqui um dos poemas. O senhor vai à infância, e aí nós podemos lembrar lá até do próprio Fernando Pessoa, de tantos outros poetas que recorrem à infância, às dúvidas. E por que não também a ousadia de querer já trafegar em alguns conceitos ainda tão áridos e pouco apresentados às crianças, e o senhor dá conta disso, que eu também vou ler um trecho. Minha infância foi tão simples como as coisas. Uma flor brotava na soleira da porta para dizer-me bom dia. Eu era feliz, o mundo estava completo. Hoje a presença dessa flor, não sei em que soleira de porta, só ficou na parede de minha alma, a paisagem pintada, quem sabe por quem. E minha história resume-se nesta história do homem de óculos que eu gosto de contar. Era uma vez um homem de óculos que devagar e sem ruído foi roubando a minha infância. Felizmente era um poeta, e a poesia ficou sendo uma canção de exílio. Além dos mares, de meus olhos negros fica a pátria. Minha infância montou num cavalo de pau e nunca mais voltou. Ou seja, ficamos sem tempo para aquele mundo brilhante da infância, e o senhor recorre à poesia para não ficar totalmente sem. É uma despedida da infância, né? Como é que é essa experiência, professor Paviani? Bom, é que conforme a gente vai produzindo, vai mudando um pouco, né? Os meus poemas atualmente, eles são totalmente distintos. São mais universais, são mais assim, enquanto os primeiros eles tinham mais o contexto regional como referência, né? Já meus últimos já não tem mais tanto isso, né? Embora se conserve sempre, o poeta tenha algumas linhas
que desde os primeiros poemas até os últimos sempre conserva, né? Aham. Mas é uma experiência que resulta em grande parte da formação e da leitura. Quer dizer, eu acho assim que para produzir literariamente é necessário também cultivar um pouco as leituras, porque são elas uma das inspirações mais importantes, não é só a realidade, né? A realidade é a matéria, agora a forma é dada pelas leituras que a gente faz dos autores, né? E naquela época, nós estamos falando dos anos 60, nessa antologia poética Retomando o Matrícula, organizada pela professora Cleudes Piazza, com vários textos ensaísticos, um dos principais objetivos aos quais a obra se presta, pelo menos na leitura que eu pude fazer, é de contextualizar a época, o cenário, que por um motivo ou outro tenha motivado esses autores a escrever da forma como escreveram. A senhora traz à luz a educação, o contato com os idiomas, a forma como era, digamos assim, organizada a grade de ensino de então. Mas nós vemos, assim, elementos, muito apelo à natureza, muito apelo, às vezes, até questões da própria cidade, que ainda estava ali se projetando, sem as proporções de hoje em dia, obviamente. Tudo isso está presente ali, de uma forma ou de outra, nos poemas. Nessa revisão, professora Cleudes, o que mais que a senhora pôde perceber daqui a pouco, até do próprio contexto político? Foi uma época muito turbulenta, os anos 60. Nós aqui entrávamos na ditadura militar brasileira, né? Em primeiro lugar, eu estou aflita porque preciso dizer que quem fez o texto deste modo foi um colega nosso, Flávio Loureiro Chaves. Né? Ele é o patrono. Sim, são várias, uma coisa até interessante. Eu falo a senhora como organizadora da obra. Né? Também. O que acontece nesse período, se é isso que devemos observar, é que essas mudanças acabam também provocando, por exemplo, no caso do professor Pozenato, ele já, não diria que ele abdica da poesia, mas ele se torna um escritor que desborda até do plano feito na literatura para se tornar um proponente de uma belíssima prova que é o filme O Quatrilho. Sim, O Quatrilho. E ouvindo de vocês mesmos que estavam vivenciando aquele contexto, como que a vida dos anos 60 impactou vocês e os motivou para ter que expressar isso a partir de uma antologia poética? Acho que o silêncio que era imposto, não é? Costumo chamar os anos de chumbo de a ditadura do silêncio, não é? A gente tinha que cuidar onde falava e o que dizia para poder se expressar. Então, na poesia a gente encontra também, a poesia tem essa artimanha de permitir que se digam as coisas. Por exemplo, eu tenho um poema que começa assim: convívio. Eu os convido a todos para um banquete. Não se trata da última ceia dos condenados, embora os tempos assim permitam pensar. E depois o senhor vai narrando tudo que vai ter: vinho, e aí vou dizendo comida, que tem vinho, tem tudo, etc. Mas no começo está o recado, né? Claro. No começo está dado o recado dos tempos que a gente está vivendo. Né? E aproveitando isso, professor, só para ouvir também do professor Paviani, faltam essas provocações quando vocês fazem essa recuperação nos 50 anos. O professor Pozenato aqui estrategicamente abre um
um poema dando um recado e depois ele gasta, vamos dizer, gasta de uma forma bem popular. O restante dos versos, vai ter vinho, vai ter massa, vai ter isso, teremos sobremesa, só para o pessoal daqui a pouco se perder e lá o censor não se dá por conta. Como é que era para o senhor, e já emendo uma outra pergunta, não temos mais essas provocações hoje em dia? Temos outras provocações. Né? Claro. De fato, naquele período não era possível nem citar determinados autores, porque bastava citar em sala de aula para ser denunciado, né? Quer dizer, cada época tem suas provocações. Claro. Hoje, o mundo acho que mudou muito, né? Vivemos mudanças bem rápidas. Há uma dissolução de muitas coisas. Por exemplo, nós produzimos uma poesia que eu considero uma poesia de qualidade, mas bem elaborada, que teve uma influência bem forte de alguns grandes poetas brasileiros e alguns estrangeiros. E hoje em dia já há uma produção que multiplica formas diferentes de fazer poesia, né? Hoje você pode... Inclusive, naquele período, havia os grandes poetas, a gente podia dizer, olha, poeta hoje, quem se distingue é fulano, fulano, fulano. Hoje já é difícil, porque há uma infinidade de gente muito boa que perdida pelo Brasil afora. Na realidade, eu queria dizer o seguinte, né? Que o tempo de Homero e de Hesíodo, né, que deram início à poesia, e que a poesia junto com o canto e a música inaugurava quase que uma civilização. Hoje, houve um tempo, inclusive no Brasil, em que Olavo Bilac ia de cidade em cidade declamando seus poemas, né? Hoje a poesia ela está reduzida e está multiplicada ao mesmo tempo. Porque hoje a canção popular, por exemplo, o último prêmio Nobel é um exemplo disso, né? A canção é um refúgio de muita poesia. E há também uma poesia bem elaborada, uma poesia mais sofisticada, que fica nos livros e que é lida por um leitor privilegiado, eu acho. O senhor se refere ao prêmio Nobel de literatura, ao Bob Dylan. Isso. E aí, como é que vocês reagem a isso? Porque também há uma colocação de que tudo é poesia. As pessoas olham o seguinte, vamos pegar... eu gosto muito de samba. Nós vamos ouvir uma letra do Cartola. Ela isoladamente, sem o ritmo lá, de fato, há letras espetaculares ali. Como é que vocês encaram quando o consumidor de arte, de cultura, depara com uma letra espetacular e a classifica como poesia? Para vocês isso é inadequado, deveria ficar no campo da música? Pegamos, vamos supor, uma letra espetacular do Bob Dylan. O pessoal viu ali e disse, olha, esse cara é um poeta, então vamos dar o prêmio de literatura a ele. Para vocês é desconfortável isso ou é aceitável? Como é que vocês reagem? Eu queria ouvir dos três isso, já que o professor Paviani fez essa provocação. Eles são os poetas. A literatura que acaba sendo produzida e publicada por escrito no papel, que é a grande tradição literária, é feita com letras no papel, nasce de toda uma efervescência de produção que sem a pretensão de chegar a esse nível. Se você fala, por exemplo, cancioneiro provençal, o cancioneiro português, o cancioneiro do Petrarca, tem esse nome porque é uma poesia que nasce de canções populares. O que não significa que essas canções tenham tido substância suficiente para permanecerem, para se perpetuarem na história. Quem consegue fazer criar essa perenidade é o texto literário. E para que ele tenha perenidade, ele tem que ter uma precisão das palavras que as canções populares não procuram, né? Elas são para consumo imediato, para divertir naquele momento, etc. Então não carregam
essa dimensão. A Né? poesia que as pessoas falam. São poesia. salvas pela... Então é possível que eu música. veja o seguinte, que daqui a um século, por exemplo, de toda essa produção dos cantores de rock, brote alguma poesia construída em cima dessa base. Mas Claro. isso que está sendo feito ainda não chegou nesse nível. Professor Jaime, já que o senhor levantou, então, teria sido inadequado conceder o Prêmio Nobel de Literatura ao Bob Dylan, e nós teremos muitos fãs de Bob Dylan quase que nos apedrejando. Eu lembro que na Feira do Livro passada houve uma participação muito destacada do jornalista e escritor Eduardo Bueno, Peninha, que é um fanático, um militante do Bob Dylan, e veio inclusive com a jaqueta com o rosto do Bob Dylan nas costas, eufórico e ao mesmo tempo lamentando que ele não tinha aceitado ir à cerimônia. Aí depois, devidamente lá, ele marcou uma data e foi receber o Prêmio Nobel de Literatura. É que o Peninha Erramos, então, nisso? Peninha faz marketing, né? Claro, mas eu digo assim, foi um erro, então... Não. O próprio Bob Dylan não comparece na cerimônia, você pode ter a dimensão de que o Bob Dylan pensou. Exatamente. É estranho, Olha né? aí, Ele estranhou. olha aí, isso é importante. É estranho e foi algo inesperado, inclusive ninguém estava esperando isso, né? Eu acho que os prêmios todos são interessantes, mas todos podem ser discutidos, né? Por exemplo, nenhum poeta brasileiro ganhou o Prêmio Nobel, eu acho que alguns mereciam, né? Poderiam ter ganho. E seria justo. Fala, Eu professor sempre Povinato. cito, né, para questão de prêmio literário, o Fernando Pessoa escreveu um livro de poemas, Mensagem, concorreu a um concurso e perdeu. Alguém sabe quem ganhou o prêmio? Ninguém. Ninguém sabe. Quer dizer, se você procurar os jornais da época, vai encontrar o nome. Então, os prêmios, para mim, têm uma importância muito relativa. Quer dizer, é uma visão muito limitada de quem faz a escolha, etc., sem perceber as dimensões do que está sendo feito. Fernando Pessoa depois se transforma um maior poeta da língua portuguesa, né, de Portugal, pelo menos, né, e não foi capaz de vencer um concurso com um livro que se tornou referência. E aí a saga portuguesa, que está registrada em boa parte dos poemas Mensagem, se tornou o único livro dele em vida, e o resto, e aí os outros veio depois, e as pessoas... Aquela história, tem que homenagear em vida, aí não adianta lembrar e criar institutos e antologias, quer dizer, passou, né? E aí fica... Mas é como se hoje estivesse vivo. Ele se eternizou. Deu o recado, assim, a minha obra está aí, entendeu? Pronto. É aquilo que o professor Pozinato fala, se vão reconhecer ou não, mas os leitores continuam consumindo e mostram que o equívoco que foi cometido à época. No contexto local, ainda que a obra de vocês tenha se tornado universalizante, como é que vocês veem a continuidade da poesia? Era um grupo lá em 67, no curso de filosofia da UX, tudo numa fase ainda incipiente. Passaram-se 50 anos. Sucessivamente, nós temos livros de poesia sendo lançados em Caxias do Sul, pessoas que se identificam como poetas, outros que por um motivo ou outro já são reconhecidos também. Como é que vocês enxergam isso? Vocês têm relacionamento com esses poetas da nova geração? Ou ficou aquela situação assim, o professor Pozinato e o professor Jaime Paviani praticamente como um clássico da literatura? Como é que é a relação de vocês com essas gerações que as pessoas acompanham pelo noticiário e que lançam livros regularmente? No que me diz respeito, enquanto militei na docência, este rol de... né, era a introdução para as minhas aulas, dependendo do que estávamos estudando, né? Eles sempre ficaram conosco, os nossos poetas aqui.
se é isso que a pergunta é... Não, eu quis dizer como é que é a relação com as novas gerações de poetas, como é que vocês avaliam o rumo que a poesia caxiense tomou. Porque o que acontece? Muitas vezes é um preconceito até de idade. O professor Pozenato lembrou, em recente atividade do Órbita Literária aqui em Caxias do Sul, promovido pelo grupo do Órbita Literária, em parceria com a Livraria do Arco da Velha, que à época vocês beiravam a faixa dos 25, 30 anos. Talvez hoje, um sujeito na faixa dos 25, 30 anos que vai lançar um poema, vamos dizer o seguinte, mas ele só tem 25, 30 anos. Ele não vai escrever a altura de um Pozenato, de um Jaime Paviani. Então, vocês que vivenciaram esse preconceito lá atrás, como é que vocês veem hoje a gurizada aí que, de uma forma ou de outra, tenta publicar os seus livros de poemas? É nesse sentido, como é que funciona essa relação? A gente teria que se colocar no lugar, né, desses poetas para poder fazer uma avaliação, tem que perguntar para eles. O que eu vejo é o seguinte, que de alguma forma a nossa produção contribuiu para criar uma tradição de produção de poesia em Caxias. Pode não haver referência direta, etc., mas o fato de a poesia ser colocada em algum grau em primeiro plano, né, na vida da cidade, faz com que muitos jovens também, né, pensem nessa possibilidade de dizer o seu modo de ver o mundo naquele momento, de falar das suas perplexidades, que é o que a gente mais tem diante do mundo, não é? Então, eu pessoalmente vejo que me sinto satisfeito com isso, de achar que os meus poemas ajudaram a manter uma tradição, dar continuidade a uma tradição de poesia que felizmente permanece até hoje. Cada poeta novo que aparece, eu bato palmas. Professor Jaime Paviani, nessa mesma relação que a nossa região, aqui a cidade e a região, tem uma boa produção artística em geral, né? E de maneira especial literária. Eu acho assim que Eduardo Dall'Alba, por exemplo, o Menezes, o Flávio Ferrarini, entre outros, eles têm uma boa produção. E aquilo que o Pozenato acabou de dizer, né? Quer dizer, nós ainda estamos produzindo, né? Mas nós estamos, de certa maneira, no início. Embora tenha havido alguns poetas até anteriores a nós, mas eu acho que houve, nesse período todo, um amadurecimento, que é muito importante culturalmente para Caxias e para a região. Eu vou pedir a vocês agora, nós vamos dar um intervalo na abordagem do matrícula em si, de todos esses desdobramentos, para chamar as dicas do autor. Roda a vinheta. E nas dicas do autor, como sempre fizemos aqui no Café com Letras, hoje estamos com 3 escritores, professores da área da filosofia, literatura, enfim. Eu gostaria que vocês compartilhassem com quem está nos acompanhando neste momento obras que por um motivo ou outro marcaram a trajetória de vocês, ou que vocês começaram a ler agora, que são lançamentos. Fiquem à vontade. Cada um dê as suas dicas e enriqueça mais o repertório de quem está nos acompanhando neste momento pela TV Câmara, canal 16 da NET. Quer começar, professora Cleudes? Sim. Primeiro as damas? Nem por isso. O fascínio que sempre tive com relação ao livro e à palavra. Né? Poesia, meu poeta em língua portuguesa é Fernando Pessoa. Como eu sou egressa de um curso de línguas neolatinas, meu poeta é Garcia Lorca. Professor Pozenato. Eu tenho um poema aí no matrícula, cujo título é Biblioteca. Então, é difícil, né, numa biblioteca escolher um livro. Mas com o passar do tempo e com as minhas leituras, descobri, para mim, o melhor poeta do planeta, Petrarca.
chamado Francesco Petrarca. Petrarca. E eu descobri quanto ele foi importante, né, na transição para toda a poesia contemporânea, porque eu percebi como todos os poetas da Europa, e por extensão, né, das colônias europeias na América, se basearam no Petrarca para construir a sua poesia. Não é? Aí eu fui ler, né, no original e achei tão importante que todos conhecessem que eu traduzi todo o cancioneiro do Petrarca. Foi editado. E uma publicação extraordinária. Foi publicado há um pouco mais de 2 anos pela editora Ateliê Editorial e a editora da Universidade de Campinas. Que legal. Eu gostaria que todos lessem esse livro do Petrarca. Vale a pena. Vale a pena. Professor Jaime Paviani, sua dica? Olha, é uma pergunta muito difícil de responder, porque para cada período a gente tem leituras um pouco diferentes, né? Eu começaria, que é muito difícil, né? Começaria falando de Horácio. Eu estou lendo Horácio agora, por exemplo, né? Que eu já li há muito tempo, né? Mas Começam as releituras, digamos assim. eu acho assim que é uma pergunta difícil de ser respondida, porque eu leio muito e leio muitos poetas, né? Então eu acho que o Drummond é realmente um grande poeta e o João Cabral de Melo Neto. Mas gosto muito do Manuel Bandeira e assim, se eu continuo falando, eu vou te dizer uns 10 nomes, né? O importante é a gente vai descobrindo. A poesia é uma coisa que a gente vai descobrindo e desde que a gente saiba ler poesia também, né? Eu entrevistava aqui uma jovem poeta local que recentemente lançou um livro, a Viviane Lucchesi, e ela comentava que muitas pessoas alegam dificuldades no consumo de poemas. Para além da própria aquisição do livro, que não é tão simples, mas as pessoas se podem adquirir, muitas vezes deixam os de poemas um pouco de lado, alegando uma certa dificuldade de compreensão. Isso acontece um pouco. Vocês que vêm da docência, tem isso muito forte, como fazer para se popularizar? É tão difícil realmente compreender um poema ou prevalece aquela situação, a pessoa compreende conforme o seu repertório de leitura e vai crescendo com isso? Exatamente, exatamente. Na minha experiência, à medida em que há uma novidade na literatura e na poesia, ou num romance, enfim, os tempos mudaram. Não percebo mais interesse, paixão, como nos anos 60, que é o meu o meu repertório e a minha Eu acho que até marca. a escola não está muito ajudando nesse sentido, né? Que poderiam ensinar a ler poesia, ter acesso ao poema, né? Claro, como eu dizia antes, há muitas maneiras de fazer poesia e também há maneiras de ler poesia, né? Não se lê poesia como se lê um jornal. Não se lê poesia como se lê um romance. Quer dizer, às vezes basta ler um poema, né? de um livro para penetrá-lo, né? De fato, eu aprendi a gostar de poesia nas traduções do latim quando estudava, né? Porque isso é muito importante, porque de repente aquela frase que eu não sabia, que ia ao pouco se revelava no fundo daqueles versos, contidos naqueles versos, a poesia, né? Professor Pozinato. Eu já que citei Drummond no matrículo, né? Vou citar Drummond de novo. Lembrei de uma crônica que ele escreveu, em que ele dizia o seguinte: todos nascem gostando da poesia, porque é com a poesia que as crianças fazem as primeiras definições do mundo, usando palavras que são metáforas, né? Depois
A criança entra na escola e a escola passa 7, 10, 15 anos ensinando a criança a deixar de lado a poesia. Aprender coisas mais consistentes, mais objetivas, mais diretas, mais racionais, etc. Alguns têm a sorte de, depois de terminada a escola, descobrirem de novo a poesia. Sobreviver. Descobrirem. E aí ele se coloca dentro desses sortudos, né, que mantiveram a curiosidade de dizer as coisas, né, com uma visão metafórica. Nós estamos nos encaminhando para a reta final do programa, digamos assim, e nós temos aqui, já nesse desfecho, a edição da Edux, que comemorou os 40 anos, então, do Grupo Matrícula, isso lá em 2007, agora são 50. Organizado, então, como a professora também citou o seu colega de produção, a Cleudes Piazza, o Júlio Ribeiro e o Flávio Loureiro Chaves, foram seus parceiros de organização, e aí depois uma lista vasta de autores aqui, cada um com seu ensaio, que é difícil nós darmos conta e nominarmos todos. A senhora está ao meio de dois remanescentes dessa geração do Matrícula de 50 anos atrás. Nós estamos quase batendo no nosso tempo de programa. Eu vou pedir que, como uma das organizadoras da última edição comemorativa, que nós temos de mais recente nessa produção, a senhora tente dar um desfecho do que representa esses 50 anos do Matrícula, e depois aí eu pedirei para os poetas, professores, darem também suas considerações finais. Esse período é responsável pela mudança na visão da literatura e também, no que me diz respeito, eu lamento o deixar de lado a poesia para ficar com a banalidade. Professor Pozenato, peço que o senhor brevemente se despeça também. Bom, eu fico satisfeito, como disse antes, né, de ter participado dessa caminhada e deixado a minha marca na estrada, não é? E que outros levem adiante essa chama da poesia, que ela fornece um olhar sobre o mundo que faz com que a gente descubra maneiras diferentes de conhecer o mundo em que vivemos. Né? Professor Paviani. Eu quero cumprimentar o programa por ter recordado essa data, né? E eu acho assim, a única mensagem que eu poderia dizer é que cada um procure descobrir. Não custa nada ler um poema, às vezes, refletir um pouco mais e penetrar. É assim que a gente vai gostar e vai apreciar a poesia. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Lembrando que acabamos de conversar, então, com os professores, escritores, José Clemente Pozenato, Cleudes Piazza, Jaime Paviani. Estou falando na ordem que eles estão ao meu lado aqui no estúdio da TV Câmara, nosso canal 16 da NET. Programa especial lembrando os 50 anos da antologia poética caxiense Matrícula. E como sempre também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.